Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre o grave perigo de rejeitar a fé. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Nós lemos esse versículo ontem, mas não explicamos e vamos explicar esse versículo 4. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que o que o texto está dizendo? Está dizendo que aquele que aceitaram o Evangelho, o qual significa aceitação de Cristo, em seu grande sacrifício, corresponde a Cristo o que ele fez na cruz, o que ocorre quando uma pessoa aceita a Cristo. Segundo lugar, diz assim: e deste modo provaram a boa palavra de Deus, não uma palavra de Deus, a boa palavra, e as virtudes do mundo vindouro. O que acontece? Não é uma linguagem que usa em um pecador, tá certo? Impertinente, como alguns afirmam. Os inconversos não têm muitas afeições. A verdade de Deus, e por ela não tem nenhum encanto. A obra do Espírito Santo nos corações é a vida. O que inconverso não tem nem conhece. Então, o que eu aprendo aqui? Quando Jesus, de verdade, entra na nossa vida, nós somos salvos. Nós não somos quase salvos. Nós não somos alguns salvos. Nós somos salvos. Nós vamos pecar? Sim. Mas o pecado nosso vai ser o quê? De propósito? Não. Acidental. Então, quando Jesus entra na sua vida de verdade, é impossível, a Bíblia diz, de você voltar para trás. É impossível. Não tem como você voltar para trás. Se Jesus verdadeiramente entrou na sua vida. Verso de número 6. E caíram e seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim quanto a eles crucificaram de novo o Filho de Deus e expôs ao vitupério. O que está dizendo aqui? Que quando você você apostatar da fé, um apóstata, aí você começa a se revoltar. O que acontece? Isso se está falando de um abandono total da sua fé. É você antes, aquilo que era pecado, hoje não é pecado mais. Tem muitas pessoas hoje que a gente vê que outrora servia de verdade a Deus. Hoje, o pecado já não é pecado mais. A palavra de Deus é rejeitada. Prega o que nós queremos, não o que a Bíblia diz. Então, nós devemos saber o seguinte: uma vez que você é salvo em Jesus, você se apostatou, porque você nunca foi salvo. Então não adianta, não, nunca foi. Você pensou que foi. Talvez a gente pensou que foi, mas não foi. Porque se você foi salvo de verdade, pecado é pecado. Pecado não mudou de nome. Pecado é pecado. Tá? Não, hoje, isso aqui não é pecado mais, Deus é amor. Aí, eles estão pregando aí uma hipergraça, uma graça maior do que Jesus. Opa! Jesus é maior do que a graça. Jesus é amor, mas Jesus é justiça, é verdade. E é isso. E nós temos visto hoje isso entrando no meio do povo de Deus.
E a gente precisa tomar muito cuidado. Verso 7. Porque a terra que embebeda a água da chuva, que muitas vezes cai, produz a erva, proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. O que eu aprendo aqui? O apóstolo usa aqui coisas naturais para representar a realidade espiritual, que é comum em toda a Escritura. Demonstra a colheita natural da terra que cultiva apropriadamente, recebendo a chuva, e vai haver uma colheita. O que recebe, o indivíduo faz cultivar a terra. Então, tudo aquilo que você planta na fé em Cristo, você planta na sua fé em Cristo, você vai receber em Cristo. Tudo aquilo que você planta fora de Cristo, você recebe fora dele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, toma a nossa vida nas tuas mãos e nos abençoa e que nós possamos estar sendo alertados pelo Senhor e aceitando essa correção em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, querendo Ele. Estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.